Olá e bem-vindos ao vídeo sobre o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é divisível pelos números considerados. Normalmente utilizamos o MMC para abreviar a designação mínimo múltiplo comum. Então vamos lá fazer um exercício. Se quisermos saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, podemos utilizar duas formas. A primeira forma é através da tabuada do 8 e a tabuada do 10. Nós sabemos que 8 vezes 1 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16, 8 vezes 3 é igual a 24, 8 vezes 4 é igual a 32, 8 vezes 5 é igual a 40, 8 vezes 6 é igual a 48, 8 vezes 7 é igual a 56, 8 vezes 8 é igual a 64, 8 vezes 9 é igual a 72 e 8 vezes 10 é igual a 80. E no 10 também sabemos que 10 vezes 1 é igual a 10, 10 vezes 2 é igual a 20, 10 vezes 3 é igual a 30, 10 vezes 4 é igual a 40, 10 vezes 5 igual a 50, 10 vezes 6 igual a 60, 10 vezes 7 igual a 70, 10 vezes 8 igual a 80, 10 vezes 9 igual a 90 e 10 vezes 10 é igual a 100. Agora que temos as duas tabuadas por extenso, vamos encontrar quais são os múltiplos comuns. O 8 não é, o 16 não é, o 24 não é, o 32 não é, o 40 é comum aos dois, o 48 não é, o 56 não é, o 64 não é, o 72 não é e o 80 também é comum aos dois. Então temos dois números comuns, o 40 e o 80. Então para encontrarmos o mínimo múltiplo comum, vamos olhar para o número mais pequeno. Portanto é o 40. Este é o nosso mínimo múltiplo comum. Podemos dizer que o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 é igual a 40. E vamos fazer mais exercícios para assimilar melhor esta maneira de resolver. Então vou continuar com o mesmo exemplo. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 10. Por que é que eu vou usar o mesmo exemplo? Porque há outra maneira de resolver o mínimo múltiplo comum, que é mais elegante do que a primeira. Vamos encontrar os fatores de 8 e os fatores de 10. Então, quais são os fatores de 8? É 1, é 2, é 4 e é 8. E quais são os fatores de 10? É 1, porque 1 é o fator de qualquer número inteiro, é 2, e é 5 e é 10. Percebem? O 8 só é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8, e o 10 também só é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. E agora o que nós queremos é encontrar o maior fator comum. Neste caso, o 1 é comum aos dois e o 2 também é comum aos dois. Então nós queremos encontrar o maior. Qual é o maior? É o 2. Agora vou-vos dar uma fórmula para calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 é igual aos dois números multiplicados, 8 vezes 10, e este pontinho aqui significa multiplicação, a dividir pelo maior fator comum. O maior fator comum que é 2. E isto, 8 vezes 10 é igual a 80, a dividir por 2, que é igual a 40. 80 a dividir por 2 é igual a 40. Então, obtivemos o mesmo resultado que em cima. Em cima também tínhamos visto que o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 era 40. Só que utilizamos um método muito extenso. Recorremos à tabuada.
Vamos supor que em vez de 8 e 10 tínhamos de encontrar o mínimo múltiplo comum entre 1215 e 3040. Íamos estar muito tempo a escrever a tabuada do 1215 e do 3040 para perceber qual era o mínimo múltiplo comum. Podia ser mais rápido ou menos rápido, depende do exemplo. Por esta fórmula, só precisamos de saber os fatores tanto do 8 como do 10 e multiplicando o 8 pelos 10 a dividir pelo máximo fator comum, encontramos o mínimo múltiplo comum. Nós vamos fazer mais exercícios sobre isto. Por exemplo, vamos fazer aqui ao lado. Vou tentar fazer os dois métodos juntos para podermos compará-los melhor. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 9 e 18. Então, o processo é listar os múltiplos de 9. Começamos com 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 e 81. E para o 18 temos o 18, o 36, o 54 e já podemos parar por aqui. Então vamos ver qual é o mínimo múltiplo comum. O 9 não é, o 18 é o mínimo múltiplo comum. Tanto é múltiplo de 9 como é múltiplo de 18. Então, o mínimo múltiplo comum entre 9 e 18 é igual a 18. Vamos agora resolver pelo outro sistema que eu vos disse há um bocado. Vamos dividir o 9 e o 18 em fatores. Então, os fatores do 9 são o 1, o 3 e o 9. E os fatores do 18? Os fatores do 18 são o 1, o 3, o 6, o 9 e o 18. E agora vamos encontrar qual é o máximo fator comum. O 1 é fator comum, o 3 também é fator comum e o 9 também é fator comum. Então qual é o máximo fator comum? É o 9. Certo? E agora vamos aplicar a fórmula que é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 18 é igual a 9 vezes 18 a dividir pelo máximo fator comum, que é 9. Agora temos de saber quanto é que é 9 vezes 18. Podemos calcular, por exemplo, aqui ao lado. 18 vezes 9. 9 vezes 8 são 72, 2 e vão 7. 9 vezes 1 são 9, com 7 que vêm de trás são 16. Então, 9 vezes 18 são 162. A dividir por 9. Agora temos de saber quanto é que é 162 a dividir por 9. Quantas vezes cabe o 16 dentro de 9? Cabe uma. 16 menos 9, 7. E baixamos o 2. E agora quantas vezes cabe o 72 dentro do 9? Cabe 8 vezes. Então, 162 a dividir por 9 é igual a 18. Que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos pelo primeiro processo, por este processo aqui à esquerda. Espero que tenham gostado deste vídeo. Provavelmente no futuro vamos fazer mais exercícios sobre o mínimo múltiplo comum. Até lá, continuem a estudar e até breve.